Olá, meus queridos alunos. Vamos dar continuidade hoje ao capítulo 17, corpo vegetal. Então, nessa introdução, a gente vai ver que eles são divididos em órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, e órgãos reprodutivos, flores, frutos e sementes. Então, a gente vai estudar hoje os órgãos vegetativos, que é raiz, caule e folha. Então, as raízes, elas são órgãos que elas não possuem clorofila e elas também têm o objetivo de fixação das plantas. As raízes, elas podem ser armazenadoras de substâncias, podem funcionar como órgão de reserva e podem ter diversas outras funções. Então, como morfologia, a gente tem a coifa, que protege a ponta da raiz, aqui. A gente tem a zona meristemática, que ela é indiferenciada. A gente tem a zona de alongamento, que é essa zona lisa. A gente tem a zona pilífera, que é onde possui os pelos absorventes, que vão absorver água e nutrientes. E a gente tem a zona das ramificações, onde partem as raízes aí secundárias. Como tipo de raiz, a gente tem a raiz axial pivotante, típica de dicotiledôneas, que possuem a raiz primária, como exemplos feijões e abacateiros. A gente tem as fasciculadas, típica das monocotiledôneas, as raízes escoras, que elas vão dar suporte, as tuberosas, que elas servem como órgão de reserva, as respiratórias ou pneumotógrafos, que elas vão ter a captação de oxigênio, principalmente a gente vê isso muito frequente nos mangues. A gente tem as sugadoras, que são raízes que são plantas parasitas, elas vão lançar seus ostórios e vão se alimentar da planta hospedeira. A gente tem as raízes tabulares, que elas funcionam como se fossem umas portas, umas tábuas, tá vendo? Elas são bem em alto relevo no solo. E a anatomia da raiz, a gente vê a epiderme, a casca, o córtex, cilindro central ou cilindro vascular. O caule está relacionado com a produção, com condução, armazenamento, crescimento, realização de fotossíntese. Então, com a morfologia do caule, eu tenho os nós, que vai ser essa região de seção entre as gemas laterais, aqui. A gente vai ter os entrenós, que é entre um nó e outro. As gemas apical, que é onde a gente vai ter a ponta do caule. E as gemas laterais, que é onde vão sair os novos ramos. Então, vai sair nessas laterais aqui, vai sair os novos ramos. O caule pode ser um tubérculo, que ele pode ter aí, como exemplo, a batata, né? Que ela tem diferentes raízes tuberosas, porque a gente vai ter a adaptação do caule. A gente tem os rizomas, que eles se desenvolvem no solo paralelamente, exemplo, bananeira. Tem um bulbo, que a gente tem um exemplo aí do bulbo dos dentes de alho, que na verdade os dentes de alho e a cebola são as folhas modificadas que a gente chama de catafilos. A gente tem o caule aquático, que ele fica submerso, aí tem elódia, tem vitória régia. A gente tem os caules aéreos, tipo o tronco, né, que vai dar sustentação, exemplos mangueiras. A gente tem o caule tipo estirpe e como a gente vê frequente no bambu, e o estirpe é aquele caule tipo coqueiro. Os caules rastejantes, aí a gente tem um exemplo da melancia. As hastes, que a gente tem um exemplo aí, as margaridas e as ervas, de uma forma geral. Os estolos, que a gente vê frequente também nas plantas herbáceas, o morangueiro, por exemplo. As modificações caulinárias, a gente tem os cladódios, que são carlos verdes fotossintetizantes, que estão presentes nas plantas xerófitas. A gente tem as folhas. As folhas, elas vão realizar fotossíntese, elas vão servir de papel de bráctea, elas também podem se transformar em espinhos. Então, a gente tem o limbo, que é a porção laminar, que é essa porção aqui. A gente tem o pecíolo, que é uma haste que liga ao caule. A gente tem a bainha, que é a projeção do pecíolo. E a gente tem as estípulas, que é uma pequena estrutura na base do pecíolo. Aqui as estípulas aqui.
Classificação: a gente pode ter uma folha simples, onde a gente tem um limbo simples inteiro, sem, e as nervuras, né, na central. A gente tem uma folha composta, onde esse limbo é dividido em partes menores, que é o que a gente está vendo aqui. A gente tem as modificações foliares, por exemplo, os espinhos, que são folhas reduzidas que vão auxiliar na perda de água. A gente tem as gavinhas, então são filamentos muito importantes, principalmente para plantas que têm hábito trepador. A gente tem as brácteas, que são folhas que vão ser atrativas, né? A gente tem essa flor aqui, por exemplo, a gente usa muito no período do Natal para enfeitar. Ali são brácteas florais, né? E aí essas folhas elas vão servir como atração para os polinizadores. A gente tem as epispatas, que elas vão proteger as inflorescências. A gente tem as escamas e os catafilos, que são folhas que elas armazenam substâncias nutritivas, como no caso da cebola. E a anatomia das folhas. A gente tem um mesófilo bastante assimétrico, característico de dicotiledôneos. Os estômatos eles vão estar localizados na parte inferior. Então, o corte transversal de folha, a gente vê aqui o número 1, a cutícula, o 2 a gente vê a epiderme superior, depois um parênquima palissádico, depois um tecido de condução, que a gente já sabe, floema e xilema, depois um parênquima lacunoso, que vai favorecer a fotossíntese, depois uma célula anexa, que vai armazenar água, depois os estômatos, depois os ostíolos, que vai ser a abertura estomática, depois uma câmara subestomática aqui, e depois o mesófilo foliar, que é isso tudo aqui. Então, se vocês entenderam, respondam aí as atividades complementares, praticar de 10 a 20, aprofundar de 8 a 16, responder as atividades também das páginas 21, 22, 23, 32, 33 e bons estudos!